Olá, você sabe a diferença entre proteção do meio ambiente, sustentabilidade, economia circular? Esse é o tema do capítulo 8 da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais. Esses temas aparecem muito. Essa discussão, ela iniciou, conforme a gente já viu, a partir de uma observação que a tecnologia não necessariamente traz só avanços, não é sinônimo de progresso de forma mecânica, linear. Mais tecnologia igual a progresso. Às vezes pode significar um retrocesso. E temos diversos exemplos disso na nossa história. A gente viu isso no capítulo anterior. E nesse capítulo a gente vai aprofundar em alguns tópicos. Então, o primeiro deles, sustentabilidade. Sustentabilidade, o conceito ele foi se transformando e moldando. E a gente tem um hoje que é bastante conciso, que é do relatório da ONU de Brundtland, de 1987, que traz uma perspectiva intergeneracional para a sustentabilidade e relacionada a 3 pilares. Tá? Intergeneracional é no sentido de uma geração usando os bens comuns com responsabilidade, considerando a existência digna da próxima geração. Esse é um dos aspectos, intergeneracional. Não vamos acabar com o mundo todo agora e sem se preocupar com quem vem no futuro. E o outro é uma união dentro do conceito de sustentabilidade de 3 pilares. Aí vem uma grande diferença entre a questão ambiental e a sustentabilidade, tá? A sustentabilidade engloba, além do meio ambiente, além da esfera ambiental, a econômica e a social. É a relação entre as 3. Então, um projeto que seja ambientalmente, respeita, seja ali muito interessante do ponto de vista ambiental, não necessariamente ele é sustentável. Para ser sustentável, ele considera também a questão social, considera também a economia. Então, é sustentável, por exemplo, tirar ambientalmente, seria interessante destruir uma cidade inteira e reflorestar? Sim, mas o que você vai fazer com aquelas pessoas? Qual que vai ser o preço disso? Qual que é o impacto na vida dessas pessoas? Então, não é só a questão ambiental que é vista dentro de sustentabilidade social também. Então, nós temos aí um documento importante que é a Agenda 2030, as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que eles tratam diversos temas como a redução da fome no mundo, a eliminar a fome no mundo, educação de qualidade, é o quarto, enfim. Vários objetivos que foram traçados e são avaliados agora em 2030, né? Até 2030 foi o compromisso firmado. Pois bem, então já diferenciamos, né? Ambiental é um dos pilares da sustentabilidade, mas não é o único. A sustentabilidade entra aí também a questão social e econômica. E a gente tem um outro conceito que às vezes é usado ali como sinônimo, mas tem diferença, que é a economia circular. Enquanto a sustentabilidade fala aí dos objetivos, do respeito entre gerações, da participação de todos, a economia circular ela é centrada no processo de beneficiamento, manufatura, transporte e reutilização desse material na cadeia
de uso dos materiais. Então ele é mais técnico, digamos assim. Quem que se envolve mais na economia circular? Primeiro você tem um governo que exige isso das empresas, e as empresas que fazem toda uma engenharia da sua produção, desde a matéria-prima até o retorno à matéria-prima novamente, tá? Entra muita engenharia aqui. Na economia circular, a gente não coloca um peso muito grande na população. Entende-se que a população ela não tem muito como atuar nessa cadeia, porque você precisa de um planejamento mesmo, de engenharia e tudo mais. E quem faz isso são as empresas e as políticas públicas ali para dar conta de estruturar tudo isso, tá? E aí a gente entra numa questão que são os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Como estudante de engenharia, e já entendendo o conceito aí da relação entre tudo, entre tecnologia, ciência e sociedade, esses 3 R's não são tão amiguinhos assim, igual é apresentado pra gente lá desde criança, não. Se a gente reduz, se cai no primeiro R, reduzir, pode ser que a reciclagem seja prejudicada, né? Alguma empresa pode estar perdendo milhões porque a população decidiu reduzir o consumo de algum material. Então, reduzir, por exemplo, plástico, não é a empresa que faz a reciclagem de plástico, ela não vai comemorar essa decisão, tá? Porque às vezes isso é transportado para nós como se fosse uma comunidade que está todo mundo ali de mãos dadas e tem interesses econômicos envolvidos, tá? Então, dos 3 R's, o reduzir é o que tem ali a maior economia mesmo. Você usar menos consumismo e por aí vai. Depois, o reutilizar tem um consumo energético menor, né? Na maioria dos casos. Você pega o material e você reutiliza ele para o mesmo uso ou um uso similar, mas você adapta aquele material para manter a vida dele. Entra aqui, por exemplo, a manutenção. Em vez de sair trocando de celular, consertar as coisas, tá? Reutilizar, prolongar a vida daquele produto. E temos a reciclagem, que é um dos processos com maior gasto energético, porque você pega o produto e transforma ele em matéria-prima novamente para entrar na cadeia, tá? Ele seria, das opções, se a gente puder elencar fazendo um planejamento do produto, seria o último das opções, né? Até o descarte de algo que é inevitável de retornar para a cadeia. O que acontece? É muito confundido esses termos. E no TAI, os alunos costumam confundir. Reutilizam materiais, fazem um projeto, isso aqui é com material reutilizado, e fala que é material reciclado. É bem diferente. Material reciclado é um recondicionamento da matéria-prima. E também é dito que as pessoas reciclam. Nós temos que reciclar. As pessoas, no geral, não reciclam. Elas auxiliam num processo de separação, de seleção ali de materiais, né? Você seleciona só plástico, só vidro, e aquilo pode ser reciclado depois. Então, quem que faz a reciclagem? É basicamente uma indústria que faz a reciclagem, não são as pessoas que fazem reciclagem, elas podem colaborar. Por que é importante diferenciar isso? Às vezes só porque a pessoa separou ali, ela acha que ela reciclou. Não, esse material vai ir para uma empresa que talvez não vai reciclar, não vai reutilizar aquilo. Nem todo plástico consegue ser reciclado, alguns não conseguem, outros têm propriedades que permitem. Vocês vão ver isso na disciplina de materiais não metálicos, tá? Nem todo plástico é reciclável.
E a gente tem algumas estratégias que enganam mesmo a população. Então, por exemplo, você tem lá um pote de shampoo que ele usa ali um polietileno de alta densidade que é reciclável e troca por um plástico, às vezes, não reciclável e fala que houve uma redução de uso de plástico. Sim, você reduziu a quantidade de plástico reciclável que era usado e está usando menos plástico no refil que é não reciclável agora. Isso é benéfico? Nem sempre vai ser a medida mais adequada, né? Ambientalmente falando e, né, já falando em termos de sustentabilidade. Então, economia circular, ela é mais focada em quem produz, quem é responsável por recolher, ela é mais direcionada. E aí a engenharia entra em cheio. Independente se a gente está discutindo de acordo com sustentabilidade ou economia circular, a engenharia está no olho do furacão. Às vezes dá a impressão que esse tema de sustentabilidade, economia circular é coisa de quem estuda ambiental, quem está na área de agronomia, e aí eles que têm que se preocupar com isso. Mas a engenharia é uma das protagonistas, tanto em não ser sustentável, como em quem deve promover a sustentabilidade. É a área responsável pela transformação dos materiais no nosso mundo. Então, essa conversa é com você, não é com outra pessoa, né? Obviamente, diversos setores têm participação, impacto em termos de sustentabilidade, né? Políticas, enfim. O pessoal da área ambiental também, com certeza. O que a gente não pode é esquecer da contribuição da engenharia. Esse assunto é com você, sim. E em relação ao TAI, né, direcionando mais para o curso, vocês fazem o TAI, né, e devem pensar ali, né, se tem protótipos, por que não criar uma linha em imaginar, olha, nós estamos propondo um produto tal, os materiais selecionados são esses porque são recicláveis, ou esse produto é feito com materiais reutilizados, ou o custo para depois retirar, desmontar e reutilizar, qual é o percentual de massa que inevitavelmente é descartado, tudo isso pode entrar no trabalho de vocês e acompanhar aí os tais, todos os tais, né? Sempre que tiver produção, sempre que envolver material, pode ter essa preocupação em termos, né, de descarte. Mas também impacto social. A tecnologia que nós estamos propondo, ela é viável economicamente, ela é só para uma faixa da sociedade, uma faixa com acesso econômico, ela é para todas as pessoas, ela exclui alguém, auxilia em algum dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é bom consultar. Você tem um tema de e será que ela não está contribuindo para diminuir, não sei, a pobreza? Ela não diminui a desigualdade, contribui para a equidade de gênero, etc. Pessoal, por hoje, esse capítulo é isso que nós temos de discutir. Boa leitura e guardem esse capítulo em especial, esse material com vocês, essas discussões para o curso todo, tá bom? Até a próxima, no capítulo seguinte a gente vai tratar sobre o desenho, projeto de produtos, de estruturas universal. É um conceito aí recente na engenharia mecânica, em que a gente vai além de adaptar coisas para
algumas pessoas que têm, por exemplo, mobilidade reduzida, você já planeja que o produto atenda o maior número de pessoas possíveis. Já aí uma relação entre a engenharia e a inclusão. Então, até o capítulo 9. Nos vemos lá. Tchau, tchau.